A inteligência artificial está causando impactos profundos no mercado de trabalho. Como se preparar para o futuro em um cenário com tantas mudanças? Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e essa é a Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Uma projeção feita em 2025 pelo LinkedIn indica que 70% das habilidades usadas na maioria dos empregos mudarão até 2030. E a inteligência artificial será a principal causa. Então, vale pensar se a carreira que você sonha seguir hoje vai ser a mesma no futuro e como se preparar para esse cenário em constante mudança. Para nos ajudar nessa tarefa, eu converso com a Lígia Oliveira, professora da SPM, especialista em carreira e head de Employer Branding da Companhia de Talentos. Seja muito bem-vinda novamente à Primeira Jornada, Lígia. Obrigada, Zá. Um prazer estar com vocês de novo. Vamos falar agora sobre esse tema que se repete. Quanto mais a gente falar, acho que é mais interessante, que é a IA. E pensando agora pela perspectiva de escolha de carreira, né? Escolher uma carreira, né, Lígia, sempre foi uma coisa super complexa, difícil, um momento muito tenso. Agora, na era da IA, o que você acha que está em jogo nesse novo cenário? O que pode mudar nessas escolhas? Alarmante esse 70%, né, Zá? Isso não é só uma estatística, é um sinal, assim, de muita apreensão para a gente também. O que está em jogo eleva muito mais a complexidade da escolha de carreira para as novas gerações, né? Para todas as gerações, né, que estão no mercado de trabalho hoje. São 5, praticamente 6, quando a gente pensa na geração alfa. Mas para o público mais jovem, em particular, que já nasce imerso no universo digital, essa fluidez é natural. Estar em contato com o digital, com as novas ferramentas. Só que a profundidade das transformações da IA está exigindo uma nova leitura do que é ser relevante no mundo do trabalho. No passado, a gente podia projetar uma carreira com base em trilhas mais lineares, fazendo um plano de 5, de 10 anos. Hoje, a IA assumindo novas tarefas, que são as mais repetitivas, né, as mais operacionais, as analíticas também, e até mesmo algumas criativas, né, Zá? Isso tem sido feito numa velocidade tão grande que eu acho que o nosso desafio é olhar para o que a IA ainda não consegue replicar, né, reproduzir de forma singular, né? A gente estava falando aqui um pouco sobre as nossas habilidades singulares, né, nos bastidores antes de começar a gravação. E é um pouco sobre isso. O valor do trabalho humano, ele está migrando para onde a máquina não chega. Pelo menos não com tanta profundidade e nem tão rápido. Isso significa que não basta apenas a gente ter uma função. A gente precisa ter um mindset, uma mentalidade de adaptabilidade contínua, de um repertório de habilidades que são mais híbridas. E a expectativa de estabilidade, que talvez fosse mais presente em gerações passadas, está dando lugar à necessidade de agilidade e de reinvenção constantes. Então, o grande desafio e o que está em jogo, Zá, é a capacidade do jovem decodificar essa velocidade e se posicionar de forma estratégica e não reativa. Então, não é sobre escolher uma profissão que a IA não vai tocar, mas sobre escolher uma área onde a IA vai ser uma ferramenta que potencializa e não que substitui. O elemento humano é essencial. A gente está falando aqui de construir uma carreira que seja a prova de futuros, o que vai implicar em mais resiliência, mais agilidade de aprendizado, e isso está sendo já, né, sem precedentes. Legal, isso é uma coisa muito legal que você trouxe, que assim, a gente tentar não olhar com tanta repulsa, né? Assim, a coisa negativa da IA. Resistência, né? Essa resistência, exatamente, porque eu acho que é inevitável, né? Claramente tá aí e vai estar cada vez mais. E eu acho que você trouxe esse ponto da flexibilidade do profissional, né? De estar sempre assim ligado no que está acontecendo e estar disposto a se reciclar, a se desenvolver constantemente, né, Lígia? Isso é super importante. Exatamente, faz toda a diferença. Então, a gente pensando assim no jovem que está ali escolhendo o que vai fazer, o que você acha que ele deve levar em conta nesse processo
de escolha de carreira? Você falou agora sobre a gente pensar em uma carreira que a IA vai se tornar uma ferramenta de ajuda mesmo, de suporte. O que mais que a gente pode dar de dica para quem está procurando? Maravilha. Olha, acho que a minha principal orientação, e algo que a gente tem visto no dia a dia aqui na CT, lidando com profissionais de todas as gerações, é que o jovem em especial precisa ir além do que eu quero ser, porque a gente tende a olhar, né, quando está mais jovem, para o que será que eu vou fazer agora, qual é a carreira que eu vou escolher. Ele precisa focar muito mais em como ele quer impactar e o que quer aprender de forma mais contínua, né, de forma constante. Para essas novas gerações que estão buscando mais propósito e um impacto significativo da carreira, essa pergunta é ainda mais importante. Então, aqui, Zá, eu estou falando de 3 pilares que são cruciais nesse processo. Então, um é aprofundar nos porquês e nos comos, não apenas na profissão, mas também nos diferentes segmentos, né, nas indústrias, nos problemas, e olhar para o que você se sente motivada ou motivado a resolver. Então, a IA vai sempre otimizar o que e o quanto, mas o porquê, o como do trabalho humano tem a ver com o propósito, com a ética, a criatividade para resolver os problemas complexos. Isso completa o que é o diferencial. Então, acho que a ideia é pesquisar como a IA está transformando as áreas de interesse e não só eliminando os empregos, né? Uma mudança de olhar aqui. E para os mais jovens, essa busca por significado é mesmo um motor poderoso. Então, a gente está falando aqui de usar a lente da oportunidade, não da dificuldade, do desafio em si. Olhar, sim, como um desafio que mobiliza. E tem uma segunda recomendação aqui, que é de desenvolver um core, né, um portfólio de habilidades transitáveis. Então, a gente tem que pensar em habilidades que podem ser aplicadas em muitas funções e setores diferentes. Isso aqui inclui a alfabetização em dados e inteligência artificial, com certeza, não temos como escapar dela. Entender como interagir, extrair valor dessas tecnologias, mas também ter o pensamento crítico aprimorado, a tomada de decisão baseada em dados humanizados, e a capacidade também de colaborar com as máquinas, com as pessoas de diferentes repertórios e idades. O sucesso intergeracional no futuro vai depender muito dessa nossa capacidade de cocriação. Então, é muito importante olhar de uma forma mais diversa para os desafios, porque a gente vai estudar, mas olhar para dados faz toda a diferença. A gente tem lido, né, há várias notícias falando de que a IA ajuda muito com produção de texto, por exemplo, né, os trabalhos que são repetitivos, mas a gente também tem visto os impactos disso para as pessoas. Então, elas estão com mais dificuldade de fazer análise cruzada, né? Então, assim, o quanto a IA está entregando pronto, parece assim, né? Quanto mais ela está entregando o trabalho pronto, mais difícil fica para os profissionais se diferenciarem e justificarem a sua relevância, a necessidade da sua permanência dentro das áreas, das equipes, né, dos negócios. Sim. Então, esse letramento constante, essa atualização profissional, a gente fala tanto aqui na SPM, né, de lifelong learning, isso é o que também vai nos manter relevantes. E tem uma terceira dica, assim, uma terceira recomendação, que é que vocês, jovens, priorizem os ambientes de aprendizagem contínua e que sejam inclusivos. No processo de escolha de carreira de cada um, acho que a gente tem que olhar, fazer uma avaliação das marcas empregadoras, essas empresas que estão com as oportunidades, não apenas sobre a ótica de remuneração de benefícios, né, do salário, do cargo, mas também pela cultura de inovação, abertura para o erro, a valorização do desenvolvimento dessas novas habilidades e a abertura para experimentar mesmo, né, para integrar diferentes perspectivas, inclusive as geracionais. Um ambiente que incentiva a curiosidade, o aprendizado, a troca entre essas diferentes gerações é um porto seguro nessa era de IA, porque essa troca também é extremamente rica. Uma pessoa jovem, entendendo com quem está jovem há mais tempo, né, no mercado de trabalho, vai com certeza conhecer e evitar caminhos mais desafiadores, mais sinuosos, vai olhar para jeitos mais simples de chegar lá, e a ferramenta vai ser um grande veículo para tudo isso. A inteligência coletiva é o que vai passar a ser o superpoder das equipes, né, e dos ambientes de trabalho.
E considerando tudo isso que você falou, você trouxe um pouquinho também sobre essa coisa das soft skills, né? O pilar das soft skills é a humanidade, né? Individualidade. Como que essas soft skills vão existir dentro desse ambiente da IA? Que habilidades a gente podem fazer de fato diferença nesse futuro? Olha, Zá, que é totalmente a minha praia. A gente trabalha muito lá na Companhia de Talentos e aqui também na SPM, olhando para o desenvolvimento integral das pessoas candidatas lá na CIA de Talentos e das pessoas que estão estudando aqui com a gente em qualquer momento de vida e carreira. As soft skills, que agora a gente também tem ouvido sido chamadas de human skills ou power skills. Gosto. Você viu? Não é? Power skills mesmo. Gostei, achei mais legal. Exatamente, eu concordo. Elas são um motor de adaptabilidade e do valor humano nesse cenário da IA. São um contraponto à eficiência que é 100% quase, né, algorítmica. Falo quase porque tem ali o humano operando também, né, atualizando, nutrindo, né, a ferramenta. Então, para o futuro e considerando a necessidade de colaboração entre diferentes pessoas e cada vez mais eficaz, eu destacaria algumas coisas aqui com um olhar mais prático, né, algumas dessas competências. Pensamento crítico e resolução de problemas complexos, e aqui entra muito essa curiosidade sistêmica das pessoas. A IA pode, sim, processar volumes imensos de dados, gerar soluções, mas essa capacidade de questionar com mais profundidade, identificar um problema real não dito, né? O que o dado não trouxe, que eu só consigo alcançar trocando com as pessoas? O que vem? Sutilezas, né, Lígia? Exatamente. Essas sutilezas, o que vem por trás desses sintomas que eu imputei aqui, né, na IA? E avaliar criticamente essas saídas que estão sendo sugeridas, porque às vezes também tem algum viés ali. Às vezes o briefing não saiu plenamente redondo. A gente está aqui sendo impactado por tanto conteúdo, tanto material, tanta informação, a gente muda o tempo todo, né, Zá? Então, é difícil ser preciso também lá no briefing que a gente coloca, né, lá no chat para ele nos ajudar. Então, a gente tem que buscar, sim, as soluções inovadoras, mas que transcendam esses padrões, que sejam cada vez mais centradas no humano. Então, para os jovens que são nativos digitais, essa capacidade de, além da superfície das informações, né, além do que eu brifo e ela me traz, é vital. Ainda mais quando a gente está sendo impactado por notícias que dizem que uso mais a IA, consigo raciocinar menos sobre o meu trabalho, né, sobre o que fazer, como gerar valor a partir do que ela está me trazendo. Então, essa foi uma. A próxima Power Skills aqui, né, da nossa lista é a criatividade e inovação. Ter aquela ousadia para prototipar. Vamos errar, porque quando a gente erra, a gente tem certeza que a gente está evoluindo. A IA é excelente para remixar, otimizar tudo que já existe e, em paralelo, a criatividade humana é o salto para o novo, né? A geração de ideias disruptivas, a capacidade de conectar pontos que aparentemente são desconexos, né? Para criar um valor inédito. Então, a criatividade e a inovação é basicamente uma habilidade em que não apenas eu penso fora da caixa, mas eu também construo novas caixas. Essas novas gerações vão trazendo uma perspectiva fresca, menos formatada. Isso é um grande trunfo para a inovação dentro das empresas e muito valorizada, né, nos profissionais ali que estão sendo avaliados para a contratação. Uma outra aqui, outras, né, porque eu estou falando sempre de um conjuntinho, é a inteligência emocional e a comunicação. Por quê? Com elas, a gente vai gerando conexão genuína. Então, num mundo cada vez mais digitalizado, com equipes que estão cada vez mais distribuídas, capacidade de construir relacionamentos autênticos, compreender as nuances emocionais das pessoas, negociar com empatia, comunicar de forma clara, inspiradora, vai se tornando ainda mais valioso. Então, isso tudo permite liderar ou colaborar de forma mais eficaz em equipes híbridas, multigeracionais, mediando conflito, construindo confiança e aproveitando o melhor de cada uma das perspectivas. E aí a gente tem aqui a última e não menos importante, né, esse último combo aqui de habilidades, a adaptabilidade e a mentalidade de crescimento, que nos ajudam com a agilidade para desaprender e reaprender. Então,
a velocidade da mudança exige que o profissional não só se adapte, mas também queira desapegar do que aprendeu ontem, porque hoje já apareceu algo diferente. Os conhecimentos que a gente, às vezes, investia muito para adquirir, hoje estão mais obsoletos, ou vão ser complementados com tendências, com coisas que aparecem, estão brotando, né, as inovações todos os dias. Então, a gente tem que abraçar mesmo o aprendizado contínuo. Então, isso envolve e acaba desenvolvendo também a resiliência para que a gente se reinvente, a proatividade para buscar novas competências. E para quem é mais jovem, que já tem crescido com essa fluidez, isso se manifesta também como uma capacidade de transitar em diferentes áreas, funções, buscando desafios diferentes. Essas seriam as power skills aqui que eu diria que são chave para esse contexto. A gente então vai para um rápido intervalo, mas volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Eu tô de volta conversando sobre o futuro das carreiras na era da inteligência artificial com a Lígia Oliveira. Lígia, a gente tá super curioso para entender como que a IA vai influenciar, né, o nosso futuro, as nossas carreiras. Aí você entra no Google e você vê diversas profissões que, assim, estão com os dias contados, vão cair por terra e vão ser fortemente afetadas. Como que você acha que quem está buscando isso ou olhando para essas carreiras pode pensar em relação a que tipo de caminho que eu vou seguir, né, dentro disso? Tem alguma coisa que a IA jamais vai substituir? Nossa, que pergunta de milhões, mas vamos lá tentar. Olha, embora a gente já veja tarefas, funções, né, que a gente conheceu sendo substituídas ou muito transformadas ou ainda parcialmente automatizadas, é um erro pensar que a IA vai substituir áreas inteiras e de forma absoluta. Hoje, neste momento histórico que a gente está aqui conversando, porque as coisas avançam e a gente também vai se adaptando. Então, nesse momento, assim, na verdade, a IA vai criando novas camadas de valor, necessidades de novas especializações, muitas delas demandando a interação entre as habilidades das gerações mais novas, as experiências das pessoas mais experientes. Em áreas que parecem com os dias contados, surgem caminhos novos também, como, por exemplo, curadoria e edição de conteúdo gerado por IA. As pessoas falam assim, poxa, a redação acabou praticamente, né, por conta da IA. Mas a gente já vê hoje, né, como diferenciais, talentos com grande potencial, profissionais que entendam as nuances de cada setor para refinar, para humanizar, para garantir a qualidade, a relevância do que a IA produz. Então, a gente vê jornalistas que agora são curadores de notícias assistidas por IA. Então, aqui, a sensibilidade humana, conhecimento do contexto, muitas vezes são acumulados com a experiência, são impagáveis, são insubstituíveis. Outra coisa, por exemplo, é o design de interação humano e IA, criadores de interfaces e experiências que tornam a interação com sistemas de IA mais intuitivo, mais ético, mais eficaz, né? Então, por exemplo, a gente tem designers de UX para IA. Então, a empatia para entender as necessidades dos usuários, independente da idade, é crucial, assim, é fundamental. E esse estudo não acaba nunca. Por quê? Porque o nosso comportamento muda o tempo inteiro. Então, a gente precisa desenhar soluções para as pessoas. Então, essa empatia para a leitura do cenário das pessoas usuárias é fundamental. Já em ética e governança da IA, por exemplo, que é outro pilar que tem se discutido muito, são diferenciais aqui, né, olhando para os talentos, os especialistas que garantam que esse uso da IA seja responsável, justo, alinhado com valores humanos e também regulatórios, o que é muito importante. Então, a gente vê as carreiras dos auditores de algoritmos, especialistas em viés de IA. Essa é uma área em que a maturidade de julgamento é tão importante quanto o conhecimento técnico e está abrindo portas para pessoas, né, profissionais de idades diferentes, por exemplo.
para pessoas que são gestoras de talentos híbridos ou especialistas em cultura organizacional, por exemplo, aqui mais pertinho da minha praia, né, Zá? Então, líderes que são capazes de integrar equipes que são compostas por humanos e sistemas de IA, otimizando a colaboração, o desempenho, construindo culturas que valorizam a diversidade do pensamento, né, incluindo o geracional aqui. Então, essa costura, né, tá muito na mão e na mente das pessoas humanas ainda. Então, o que, na minha opinião, hoje, olhando para esse contexto todo que a gente conversou aqui, a IA não vai substituir, são as capacidades que são intrinsecamente humanas e exigem uma empatia profunda. Então, essa nossa capacidade de entender, responder às emoções, né? Então, que são necessariamente humanas em contextos mais complexos. Então, terapias, aconselhamentos, exercer uma figura, né, de liderança que seja inspiradora, que gere engajamento nas pessoas. Isso tudo é base para a conexão humana, é algo que as máquinas não conseguem replicar. O julgamento moral e ético, então, tomar decisões que sempre estão envolvendo dilemas éticos, perspectivas diferentes de valores humanos, consequências sociais de longo prazo. Essa sabedoria para navegar em tanta complexidade é uma característica humana. É humano isso, esse olhar 360. A criatividade disruptiva, genuína também, essa habilidade que a gente tem de gerar ideias que não são baseadas necessariamente em padrões existentes. Então, os padrões são ali alimentados no sistema, são catalogados, né, em sistemas. Mas e os padrões que não existem, com o nosso conhecimento, a nossa empatia, às vezes até intuição mesmo e visão, que são únicas, né, e podem trazer. Então, essa originalidade que vem da experiência de vida, né, e carreira também das pessoas, das conexões que a gente tem, vem dessas interconexões mentais e humanas também. Tem também a questão de conexão humana autêntica. No mundo do trabalho, a gente vai construindo relacionamentos baseados em confiança, vulnerabilidade, experiências compartilhadas. É fundamental para o trabalho em equipe, né? Especialmente em ambientes tão digitalizados, tão dispersos, tão diversos. E a inovação pura, então, essa capacidade de transcender os dados, os algoritmos, para criar algo que realmente seja novo, transformador, né, para a sociedade. Então, é muita coisa, né, Zá, para levar em consideração. Em resumo, assim, a IA é uma ferramenta super poderosa, mas, assim, o que permanece insubstituível é a direção, o propósito, a alma que o ser humano vai conferindo ali ao trabalho, entregando através do trabalho, e a sinergia entre essas diferentes formas de pensar, que as diferentes gerações trazem, as diferentes ferramentas também conectam. Então, é muita coisa, né? Mas acho que a nossa lente tem que ser a lente, de novo, da oportunidade, né? Não da dificuldade aqui, sempre. Eu acho muito legal e muito agregador tudo isso que você está trazendo, porque tem uma visão muito, como assim, a visão mais otimista da coisa, de oportunidade mesmo, como você falou, né? Assim, é tão importante a gente se dar conta de tudo que a gente tem. Como que você vai querer que uma ferramenta tecnológica como essa entenda o que é caminhar pelo mundo, né? Com os nossos pés. A gente sabe o que a gente viu, o que a gente trocou. Sentiu, percebeu. E isso tudo faz com que a gente seja quem a gente é e traga todas essas ideias, essas sensibilidades, essas sutilezas para nossa carreira, né? Para nossas interações. Então, eu acho muito legal a gente ter essa visão da oportunidade, visão otimista, porque aí a gente vai entender, como você falou, você deu vários exemplos de como a gente pode costurar carreiras que de repente podem estar sendo substituídas, entre aspas, e a gente pode entrar lá dentro e falar assim, bom, o que eu, como humano, como pessoa que entende e tem sensibilidade, posso fazer dentro desse contexto? Eu acho que é muito legal e assim, tranquilizante, assim, sabe? Dá um quentinho no coração até um pouco. E assim, pra encerrar nosso papo maravilhoso e super assim, pra mim foi tranquilizante, gente. Acho que quem tá ouvindo também tá mais consciente, tranquilo e com autoestima também,
muito, assim, preservada, porque a gente precisa ter essa autoestima, né? E bom, e a gente está precisando disso também, né, Zá? As notícias estão o tempo inteiro preocupantes, falando de riscos, de problemas. Sim, todos eles existem, ninguém está aqui romantizando de forma alguma. Claro. Mas a gente tem que olhar um olhar de desbravamento mesmo, né? Sim. De poder, né, Lígia? Exatamente. Poder. A gente tem agora o nosso quadro Dica de Mestre, para você falar um pouquinho sobre alguma dica que você acha que se você tivesse ouvido lá atrás, comecinho da sua carreira, que eram outros tempos, muita coisa diferente estava acontecendo, o que você acha que teria te ajudado? Nossa, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho, né, no comecinho, acho que também é algo que eu recomendo fortemente para a nossa audiência aqui, é de cultivar a curiosidade e abraçar a jornada do eterno beta, né, num mundo que está muito conectado, muito diferente, né, então no início de carreira, a gente acaba focando muito em buscar a resposta certa, a profissão ideal. E aí, agora, eu fico me perguntando quanto isso é possível, né? Ter resposta certa e profissão ideal. Então, essa era da IA vai ensinando a gente que não tem um ponto final. O conhecimento mais valioso hoje em dia é a capacidade de aprender, desaprender, reaprender com agilidade e fazer isso aproveitando a riqueza das diferenças. Tenho falado muito sobre isso, né? Sobre o futuro do trabalho, as diferentes gerações que estão no mercado, né? A gente está aí no fim do bônus demográfico com profissionais cada vez mais jovens há mais tempo, trabalhando por mais tempo, né, dentro das empresas e com os jovens entrando neste cenário, né? Então, não se apeguem a uma única identidade profissional, né? Pelo contrário, pensem sempre em ser híbridos em evolução, né? Combinando as paixões com as habilidades emergentes. Então, acho que a gente tem que testar tudo que a gente tiver possibilidade, áreas diferentes, e buscar trocar com as pessoas que estão passando ou já passaram pelo mesmo que a gente. Essa era, né, da IA, ela tem que extrair de nós muita inteligência coletiva e um olhar de construir mais pontes, né? Acho que, assim, falei muito, mas é porque eu realmente penso que a gente tem que olhar de uma forma muito mais de conexões e de possibilidades para esse momento histórico, que é único, né? O que a gente está vivendo agora. Menos muros e mais pontes, né, Lígia? Essa é uma coisa super importante. E você estava falando aí sobre a coisa da flexibilidade. Eu sinto, agora, um depoimento pessoal. Quanto mais velha eu fico, menos certeza eu tenho. E isso é uma coisa muito, muito legal na vida. Que aí a gente vai se abrir para descobrir. Exato, a gente não precisa ter todas as respostas, né? A gente está a todo momento se redescobrindo e descobrindo mais. Não precisa ter apego às certezas, porque hoje a certeza, amanhã já virou lenda, passado, lenda urbana, né, Zá? Exatamente. Lígia, eu te agradeço muito pelo papo, acho que foi muito esclarecedor, assim, com muitas informações práticas e objetivas, mas também trouxe aí uma sensação de possibilidades, de aberturas e de um poder que a gente tem aí dentro desse cenário. Te agradeço muito por mais um papo maravilhoso aqui. Imagina, eu que agradeço, um prazer estar com vocês sempre, Zá, obrigada. Obrigada. Espero que as dicas de hoje te ajudem a se preparar para as mudanças no universo profissional e assim chegar ao futuro fazendo aquilo que você deseja. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.